Fala pessoal, Biciro na live. E que horas são? 5h60. E o que acontece quando dá 5h60? Começa o desafio Os Acordados. E você, já está acordado ou você ainda está dormindo lá aquele soninho da Branca de Neve? Quem é você na história? Você é a pessoa que só dorme ou a pessoa que está pensando assim, hoje eu vou destruir dentro desse mundo porque o mundo é meu, o mundo é nosso. A gente faz o nosso mundo que a gente vem entender. Essa que é a realidade. E o Biciro hoje colocou uma das camisetas preferidas minhas aqui. Depois eu vou contar a história porque está escrito Respire. É que está escrito em preto aqui, ó, por 90 segundos. Depois eu vou explicar aí na live exatamente por que você tem que respirar por 90 segundos. E todo dia é um novo dia. A gente sempre fala isso, parece jargão, mas não é. Todo dia é dia de você acordar e pensar, meu, o que eu posso fazer de melhor nesse dia? O que eu posso fazer de melhor? Não é o que eu vou fazer nesse dia, é o que eu vou fazer de melhor. O que eu não fiz de melhor ontem que eu posso fazer hoje? Essa é a sacada. Já acorda pensando, o que eu não fiz legal ontem? Galera, eu vou dar bom dia pra vocês, pra quem entra agora, ó. Tiago, o menino do tráfego, bom dia. A Rafa, a menina da social media, bom dia. A Van Social Media, bom dia. A Danise Coach, bom dia. O Edu, personal, bom dia. Quem mais tá aqui? O Rafael Moser, o cara da estratégia. O advogado de atitude, que é o Alexandre, advogado aí. Um grande advogado, na verdade. Tem vários artigos escritos. E é assim que é a vida, pessoal. A gente tem que levantar, ó, garra e respirar. É o principal. E o que a gente falou ontem? Rafa, a menina do designer. Essa daí arrebenta. Só tem gente top na live aí. O que acontece, pessoal? Quando a gente se propõe a fazer uma coisa, a gente tem que fazer. Acabou. Eu vou falar pra vocês, ontem foi um dia cansativo pro Biciro, muito cansativo. Houveram várias coisas dentro do dia. Eu fui dormir, eu não consegui nem meditar ontem. Eu tava tão cansado que a hora que eu pensei em meditar, eu dormi. Então assim, ó, foi bom. Acho que deve ser também porque eu meditei à tarde. Tem dia que eu medito 2 ou 3 vezes e é muito importante a meditação na vida da gente. E vocês vão entender a hora que eu falar do Respire. A agência Dragãozinha Digital, uma das melhores aí do mercado, né? Para quem quer mexer com marketing digital aí, quiser trazer o seu trabalho, uma das melhores agências do Brasil, quiçá do mundo. É que o Zuckerberg não sabe da gente ainda, mas na hora que ele souber, ele vai falar. Vai falar, ó, essa agência aqui é top, pode contratar lá no Brasil. A gente vai ser o Pinheiro Neto do digital. Pinheiro Neto, porque quem não conhece, é um dos melhores escritórios de advocacia do Brasil. Facebook, Google, tudo tem conta lá nesse escritório. Então o Biciro não belisca no direito, mas pode beliscar no digital. A Flávia Carvalho, bom dia, seja bem-vinda à live. Aqui é o seguinte, só entra os fortes e só fica os fortes. Por quê? Porque na vida a gente tem 2 tipos de pessoa. Você tem as pessoas que são realmente disruptivas. E você tem as pessoas que elas querem ser, mas não conseguem. Por quê? Porque elas sempre vão achar uma desculpa de não estar num lugar fazendo o que ela precisaria fazer. E aí depois ela acha o culpado para aquilo que ela não fez. Olha que louco isso aí. A pessoa ainda acha um culpado para aquilo que ela não fez. Então assim, na vida você tem o poder do livre-arbítrio, né? Deus lhe deu esse poder. Então a decisão cabe a você. E aí às vezes você fala assim, ah não, isso aí é desconforto. Cara, vou te falar, desconforto é algo que ferra a vida da gente. Porque a gente pensa, meu, tem que levantar. Eu acordo 4h30. Hoje eu acordei atrasado 4:45. 15 minutos na minha vida de manhã faz diferença. Então assim, estava muito cansado ontem, mas faz parte. Então você tem o livre-arbítrio de decidir o que você vai fazer. E o que a gente falou ontem para quem está chegando agora? Nós falamos ontem foi o 2º dia. Hoje, deixa eu até colocar aqui, hoje é o 3º dia. Deixa eu ver se eu consigo pôr aqui. 3º dia, desafios acordados. Isso, perfeito. Deixa eu fixar. Aí, agora sim, desafio os acordados. Nós falamos como que você cria um hábito. Se você perdeu, tem um material lá no Telegram. Se você não está no Telegram, o Telegram tá na bio do meu Instagram. Então você vai lá na bio ali onde tem a nossa fotinho, tem os dados nossos ali. Você clica no link que tem ali, você vai direto pro Telegram, e lá no Telegram tem um monte de coisa já, pessoal. Tem conteúdo, eu tô falando de situações, tem um material que é o e-book, então ó, tá tudo lá, gratuito. No final dessa maratona, desse desafio, você vai ter exatamente ali tudo o conteúdo falando de hábito. E aí você vai falar, cara, isso aqui é muito bom, você vai ler e você vai pôr isso em prática se você já não está colocando, porque você tem que estar colocando alguma coisa em prática.
Isabela Veloso, direto de Natal. Aí sim, a gente tem tudo, ó. Tem Porto Alegre aqui, tem Natal, tem São José, tem Jacareí. De onde mais tem pessoas aqui? Ah, tem Florianópolis, ó. A sala de aula, quase uma aula de geografia. O Victor, tá? O Victor é top também, é coach. Tem várias formações aqui de São Paulo. Você vê, a gente tem, ó, é uma live geográfica. Então a gente falou sobre como criar um hábito. A escala do hábito, gente, essa escala eu que inventei. Por que o Obsceno inventou uma escala do hábito? Porque, ó, não dá. Eu já tentei. Eu falei, meu Deus, eu preciso mudar esse hábito. Eu não conseguia mudar o meu hábito. E aí eu fiquei pensando, o que eu preciso fazer para mudar esse hábito? Mudar um outro menor. Aquele que não vai me causar tanto desconforto. E essa sacada serviu na minha vida durante todo o tempo que eu decidi mudar um hábito. Então eu fui mudando os pequenininhos e automaticamente depois os grandes veio na escala. Por quê? Porque aí eu habituei. Eu passei a entender que eu posso fazer o que eu bem entendo. E o corpo e a mente não sofrem. Por isso que eu criei a escala do hábito. Vocês podem procurar e não existe. É a ideia do Psyro. Porque eu sei aonde eu melhorei. Então isso é muito importante. Então a escala do hábito foi os hábitos inoportunos. Quem não sabe, tá lá na apostila, que tá lá no Telegram. Aí tem os hábitos sabotadores. E você tem os hábitos ruins e você tem os hábitos destrutivos. A maioria das pessoas falam desse hábito destrutivo. Beber, comer mal e não praticar atividade física. Né? Porque quando você não pratica atividade física, você se torna sedentário. Mas os outros hábitos são muito importantes também. Aí o que a gente falou? Eu falei o seguinte, como ativar novos hábitos. Porque a gente não sabe como que cria. Essa é a verdade. Então eu ensinei como cria. Então como você faz para ativar os novos hábitos? Hoje eu vou até escrever aqui, ó, porque às vezes escrevendo a pessoa entende melhor o ciclo, né, que é essa questão do hábito, que é muito importante. E aí eu falei da principal ferramenta causadora do quê? Do hábito, que é a nossa cachola, a nossa mente, que é dividida em 3, né, lembram? Quem lembra, ó, eu quero saber o seguinte, participação de vocês. Quem lembra em quantas partes dividido o cérebro aí? Coloca aí quem lembra. Em uma, em duas, em três, em quatro. Quem lembra pode colocar assim, 1. Ah, divide em 3. Só para ver se vocês estão atentos ou se vocês pelo menos estão vendo o material. Não precisa ter vergonha. Vamos ver quem é que lembra mesmo. Jéssica, ó. A Jéssica fala de Minas Gerais. Ela tá lá em Minas. Brumadinho, cidade histórica de tudo que é sentido, né? Conhecida hoje que mundialmente. É uma coach excepcional. Uma menina de luz que eu tive o prazer de conhecer e foi uma mentorada muito especial na minha vida, que ela me ajudou muito também, assim como eu ajudo os mentorados, eles me ajudam também. Jéssica, seja bem-vinda, e eu sei que você é disruptiva, se você está aqui agora, você vai até o final. E aí não tem desculpa, quem está aqui dentro é para vestir a camiseta. Então, falei do cérebro. Quem não lembra, eu vou falar. Eu acho que vocês não lembram, não. Dividido em 3. Vamos lá. E aí, a Jéssica é isso aí, ela é agitada. Ela agita esse grupo para mim, Jéssica. Faz lá. Vamos lá começar a correr. Quem tá correndo aí, acho que tem gente correndo. Vamos correr junto, vamos respirar. Quem tá correndo praticando atividade física é a pessoa que mais respira corretamente. Olha que legal isso aí. E o cantor também. O que acontece? O cérebro trino, neocórtex, sistema límbico e sistema reptiliano, que são o quê? Né? Os nossos movimentos, o instintivo. Eu expliquei isso tudo, tá lá no e-book de ontem. E aí eu falei o seguinte ontem. Como nossa mente faz para criar hábitos. E aí, como que você faz para substituir os hábitos? É muito complicado, parece, mas não é não. E aí, você precisava, né, desde segunda, escolher 3 hábitos e decidir para a mudança de 1. Eu não sei qual hábito que vocês escolheram, mas eu peço de verdade que vocês façam isso. Eu continuei ontem, o meu desafio inicial, pessoal, que eu tenho outros ainda que eu vou cumprir, que eu escolhi 3 também, era parar de tomar um café da manhã com açúcar e leitinho, só o café preto. E eu consegui, e hoje eu vou fazer. E ontem à tarde eu tomei de novo, pronto. Você vai criando um hábito, você vai começar a tomar. Aí eu fui, minha esposa já está há mais tempo tomando café preto, então ela deu umas dicas mais ou menos do vinho, né? No café você tem que degustar o café. E quando você joga o açúcar, na verdade seu corpo está saciando o desejo do doce, não é do café. O café é só o quê? A deixa. O que o meu corpo quer é o açúcar. E o que me fez fazer isso? Essa é a pergunta que não quer calar na vida de todo mundo. O que me faz criar o hábito? E eu vou falar isso hoje bem explicadinho. Então, assim,
nós temos 3 etapas que eu falei ontem também, que a nossa mente cria os hábitos. Qual que é a primeira, pessoal? A deixa. Depois, cria a rotina. E aí, a nossa mente cria uma recompensa pelo que está acontecendo, porque isso nos livrou de um ato anterior. Porque o que criou a deixa foi um ato anterior. Não existe uma deixa que vem de lá para cá, vem daqui para cá. Então agora, você faz algo aqui para mim no Instagram que de repente vai me criar uma deixa. E aí eu começo a fazer isso todo santo dia. E aí vira o hábito e aí eu tô lá dentro daquela situação de fazer todo dia a mesma coisa. E a gente depois faz isso de forma consciente e passa a fazer depois de forma inconsciente. E como eu prometi, acho que todo dia gourmet food. Eita aí, ó, até me derrubando logo cedo. Acabei de comer minha bananinha com maçã, chia, chia e aveia. E você vem falar aqui, ó, de restaurante gourmet food, já dá até fome de novo. Pessoal, todo dia pela manhã, a gente tem o poder de mentalizar tudo que vai acontecer no nosso dia. Por quê? Porque a gente já está acostumado com as coisas. Então eu sei exatamente alguns passos que vão ocorrer, que são os hábitos. E nós temos os hábitos bons e os hábitos ruins. Dentro do dia, a gente tem que se sugestionar, como diz o Émile Coué, um grande psicólogo de 1936, ele fala sobre a lei das sugestões. E é muito legal isso aí. Quando eu sugestiono algo para minha mente, eu tendo a passar a fazer. Ou algo vai acontecer. Aí você poderia falar, Lúcio, isso aí é tipo o segredo? É, a energia que você emana. Então nada melhor do que pela manhã, você pode estar sentado, você pode estar em pé, você pode estar correndo. O importante é que você vai trazer a mente para o agora. E como que a gente faz isso? Respirando. Essa é a verdade. Você só precisa respirar. Então assim, ó, todo dia pela manhã eu faço mentalização e antes de dormir eu faço meditação. Que é uma espécie de mentalização também. Para agradecer pelo dia, para, sabe, me conectar com Deus ou com a religião que você participa aí, não sei das suas crenças, mas a minha conexão direta com Deus. Então, assim, é importante você já sugestionar o seu dia. Então, nada melhor do que todo dia a gente inicia com uma respiração e mentaliza o dia. Para quem não sabe, é mais ou menos assim, ó. Você inspira pelo nariz e solta com vontade pela boca. É mais ou menos assim, ó. E eu vou pedir para o meu dia, você pede para o seu. Eu quero que o meu dia hoje seja um dia excelente, um dia pelo qual eu desenvolva tudo o que eu coloquei no papel. E que seja um dia que eu esteja conectado às pessoas e que eu possa ter conexões e que os meus projetos eles possam ser realizados e que eu possa atingir o máximo de pessoas dentro do que eu venho desenvolvendo. Eu quero que esse dia seja excelente na vida de todo mundo que está aqui nessa live e que Deus, para aquele que crê, esteja na vida de todos nós, todos os dias e que eu passe um dia maravilhoso com a minha família, com os meus amigos e tudo de bom ocorra dentro desse dia e eu sei que ao final dele eu vou estar muito feliz porque eu sei que eu tive minha missão cumprida. E eu sou grato a Deus todos os dias por Ele me dar essa missão e eu poder cumprir esse papel. Então assim, ó, eu já mentalizei o meu dia. É isso que eu quero pra mim. Lorena, seja bem-vinda. Gente, olha isso, agora eu tô com alguém de Pernambuco. Tem ideia disso ou não? Olha só quantos estados está nessa live. É brincadeira ou não? E aí a gente vai fazer o seguinte, qual foi o primeiro hábito do dia que a gente iniciou as lives? O Biciro, sabe como vocês vão me patrocinar? Vocês não vão me dar dinheiro nenhum. Vocês só vão pegar esse aviãozinho aí, que tá aqui do ladinho, e vai falar assim, eu vou marcar 3 amigos para vir para essa live. Mas aqueles amigos que você sabe que precisa mudar os hábitos. Porque às vezes a pessoa, ela fala, mas ela fica com aquele receio. Será que eu faço? Será que eu não faço? Pega esse aviãozinho, a hora que você clicar lá, vê quem tá já em verdinho na bolinha, e já manda e escreve assim, ó. Meu, começou os acordados. Acorda, vem participar. Manda esse aviãozinho, escreve isso que você vai ver como vem gente pra live. É muito importante pra mim. E o coração que eu já tô vendo tá explodindo é pra fazer esse algoritmo do Instagram acordar, porque ele tá dormindo. Eu vou falar com o Zuckerberg da próxima vez que estiver no Vale do Silício, nos Estados Unidos, falar, ó, põe esse algoritmo pra trabalhar, bicho. Porque a gente começa as lives lá no Brasil 5 da madruga, 6 da madruga e ele tá dormindo. Eu não sei por que ele tá dormindo. Então a gente pega o coração e chapa nele para acordar esse algoritmo aí, para ele ajudar a levar essa live para mais pessoas e fazer pessoas desenvolverem o seu melhor, que é o hábito. Então, é isso aí. Opa, ó, hoje tá legal, hein? A Dai acabou de entrar na live. Seja bem-vinda, Dai. E vamos hoje iniciar
falando assim, ó, como que eu altero um hábito na prática. A gente precisa, às vezes assim, eu tenho uma raiva de gente que começa a falar as coisas e não põe isso na prática, aí eu falo, pô, ele podia ter dado um exemplo, bicho. Ele fala de deixa, ele fala da rotina, ele fala da recompensa, mas fala isso de uma forma que fique claro, que seja algo que eu entenda. Então assim, eu vou falar para vocês na prática como que acontece isso. Então assim, ó, a gente já sabe que o hábito nasce de uma deixa. E tem gente que deve falar assim, mas eu não entendi direito ainda, mas eu vou explicar. Depois que vai virar uma rotina, e aí o que acontece? A nossa mente ela cria uma recompensa pelo que está acontecendo. E como que a gente vai entender isso na prática? Imagina o seguinte, imagina que a deixa, ela seria um motivo. Imagina que eu tô aqui agora com a minha esposa, aí ela chega pra mim e fala assim, ô Lúcio, aí eu falo, o que foi? Já vê, ó, já até o tom de voz já tá diferente. Ah, você é folgado, você fica acordando cedo aí fazendo essa live, acordando todo mundo dentro de casa às 5 horas da manhã, e não sei o que, e eu começo a discutir, e aí aquela discussão me causa um dissabor. E aí eu fico nervoso, eu falo, meu Deus, que coisa chata isso aqui. Aí eu vou e faço o quê? Olha, deixa. Eu falo, meu, que saco essa mulher enchendo o meu saco. Aí eu vou beber. É automático. O homem tem essa, eu preciso fugir, é uma fuga. Aí ele vai lá e toma um skin, né? Que é sertanejo, sabe como que é sertanejo no skin. Aí toma um skin, aí eu relaxo. Olha isso, meu corpo falou, nossa, ele estava tenso. Olha, ó, presta atenção, a deixa nasceu da discussão. Ele estava tenso e agora de repente ele acalmou. Que interessante. Olha que legal, ele está calmo. Ou seja, o que eu fiz depois do problema causou um conforto. Aí no segundo dia, a mesma história. Eu vou lá e bebo de novo, o corpo relaxa. Vai chegar uma hora que vira automático. Antes sequer, a hora que eu a ver, sem ela nem ter discutido, eu já vou lá e já dou um goró. Fala assim, vou tomar uma skin porque ela vai vir informação. E aí eu crio o hábito. Olha que louco que é criar o hábito. É da deixa, que é o motivo. E aí vira um ciclo isso daí. Eu vou até desenhar o ciclo aqui para ficar bem dentro da memória, porque eu acho que lá no e-book não tem. Então é mais ou menos o seguinte, ó. Isso é muito importante, pessoal. Eu quero desenhar para vocês verem. Então, imagina o seguinte, que você tá assim, né, ó. Vamos lá. Então você tá aqui, ó. Presta atenção. Eu vou colocar um bonequinho de um homem e vou colocar uma menininha. Pronto, para não ficar falando, nossa, Lu, você só fez o bonequinho do homem. Pronto, tem a menininha também. Imagina que vocês dois estão aqui. Sei lá, o seu namorado, você, seu chefe, alguém. Os dois estão aqui, ó, de boa. Há uma discussão aqui. Você vai tomar uma ação em seguida. Então aqui nasce a deixa. Opa, eu tenho que escrever aqui ao contrário. No caso do... Olha isso, eu já até aprendi a escrever ao contrário. Aqui nessa deixa. Tá vendo? Deixa. Deixa eu escrever embaixo aqui. Deixa. Não é fácil. Estou escrevendo ao contrário, tá, pessoal? Já acostumei, ó. Deixa. Aqui nasceu a deixa. E o que aconteceu? Não sei o que você foi fazer. De repente, seu chefe é chato pra cacete. Todo dia depois da reunião, ele chama você na sala e creu. Aí você fica nervosa e vai na mesa e cata o quê? Você vai ter uma ação. Você catou o quê? O chocolate. Você foi lá e catou um chocolate. Vamos colocar aqui, chocolate. Estou escrevendo ao contrário, por isso que é demorado. Chocolate. Você foi lá e pegou um chocolate. E aí, sua mente foi lá e fez o seguinte, achou aquilo uma delícia. Mas não porque é gostoso, porque fez você dar um prazer de algo que foi ruim anteriormente. Ou seja, o hábito nasce daqui, da deixa. E a gente passa a fazer isso de forma, quando eu vou lá escolher o chocolate, é de forma consciente. Eu briguei de forma consciente, não gostei, fui de forma consciente, escolhi o chocolate. E aí eu começo a fazer isso diariamente, que eu vou criar uma recompensa. Opa, eu estou escrevendo ao contrário aqui, vamos lá, recompensa. Olha isso, estou escrevendo ao contrário, tá? Aqui acho que saiu errado, né? Deixa eu ver aqui, teria que ser assim, mas vamos lá, aqui também. Então a recompensa seria tipo, olha, não lembro mais, já sei lá, agora eu já perdi aqui. Mas vamos assim aqui, recompensa, vamos lá. Então você tem uma recompensa. O que acontece?
todas as vezes, sequer às vezes você vai brigar com o seu chefe, ou com o seu marido, ou com o seu namorado, só que você vai fazer aquilo que você já fez a primeira vez, porque você fez uma, duas, três. Então, ó, como que a gente faz para eliminar esse hábito? Como que a gente faz? Aí que vem a pergunta. A gente precisa fazer o quê? Prestar atenção no que foi que causou a deixa. Prestar atenção, o que causou essa deixa. Porque a gente não... Ó, gente, é muito louco. A gente depois faz de forma automática e acabou. Então a gente fala, meu, eu não sei porque que eu comecei a beber. Eu não sei porque que eu comecei a comer chocolate. Eu não sei porque eu parei de fazer atividade física. É um monte de não sei o porquê. O porquê foi algo que aconteceu aqui no início que você não vai lembrar. Então o que é legal? Ó? Você prestar atenção. Como que é a sua rotina? Como que é a sua rotina diária? Qual é aquele hábito que você escolheu que eu não sei, né? Que você falou assim, meu, eu preciso mudar esse hábito. Qual é o que causa você fazer aquilo? O que causa você não levantar da cama, por exemplo? Tem gente que fala assim, não consigo acordar cedo. Eu já fiz assim, eu era assim. Eu não consigo acordar antes das 8. Não consigo. Brigava. Tinha um dia às 8 da manhã, eu ficava louco porque tinha que acordar às 6. Era hábito. Mas o que era aquele hábito? Eu queria assistir seriado até 1 da manhã. Então eu chegava em casa, fazia um monte de coisa. Quando dava 8 horas, eu me prostava no sofá e ia até 1 da manhã assistindo. Ó, gente, eu assistia ao mesmo tempo umas 5 séries, ao mesmo tempo. Eu acabava uma de um, já entrava no outro e assim eu ia, até 1 da manhã. E aquilo ali pra mim me dava uma relaxada do dia estressado. Que, meu, advogado, gente, né? Tem advogado na live aí, sabe disso. A gente até ama a profissão. A gente odeia os outros advogados e os juízes. Porque tem uns folgados demais. As pessoas, o advogado não é igual ao médico, infelizmente. É desunir demais. O advogado é desunir demais. Tô quase falando mineiro aqui, né? Por quê? Porque é da categoria. Não sei que cargas d'água que o advogado é assim. Não é amigo real. Você tá dentro da sala da audiência ali, às vezes o cara fala um monte de coisa que você não quer ouvir, o juiz grita, um negócio sem noção. Então tem dia que você vem com uma carga de energia muito ruim. Por quê? Porque você não pode nem debater, que senão vem voz de prisão, eu já quase fui preso pelo juiz. Eu tive 2 problemas com os juízes. Então assim, eu sei que é real. Eu sei que é real. Então, o que acontecia? Eu chegava em casa, eu já estava de saco cheio, eu falava, eu preciso ver alguma coisa. Como eu já não assistia TV aberta, eu decidi ver seriados. Mas seriados que tinham algum contexto. Eu sempre gostei de algo que tinha contexto. De qualquer forma, por que eu acordava tarde? Porque eu queria ver o seriado. E qual que foi a deixa? A encheção de saco de advogados e juízes. Vocês conseguem entender como que nasce o hábito? E aquilo virou hábito. E para perder esse hábito? Como agora, comecei a fazer leitura, eu troquei a televisão. Hoje meus filhos pedem, papai, vamos assistir um filme comigo ontem? Não consegui assistir um filme com eles, fiquei super mal. Porque eu tinha um monte de coisa para fazer e eu fui dormir já era 10 e pouco da noite. Não deu para ver o filme. Eu fico 1 hora com eles no final da noite ali vendo um filme que eles escolhem. Então, vocês conseguem entender como que eu perdi o hábito? Olha isso, como que eu perdi o hábito de ficar no sofá vendo seriado? Quando eu decidi estudar. Eu falei, cara, eu tô perdendo o tempo gigantesco, 5 horas sentado no sofá vendo seriado. Eu vou estudar. Aí eu fui fazer os cursos, que na época ainda eram presenciais. E eu comecei a estudar e ler, não parei mais. A minha meta é ler 2 livros por semana. Eu não estou conseguindo, mas estou indo 1 em 1. Tá bom, 4 por mês, não tem problema. Mas a minha meta são 2 livros por semana. Então, assim, a gente tem que se colocar num outro papel. Por isso que não dá para você falar assim, eu posso perder o hábito. Você não perde, você substitui. Charles Duhigg, né, que é o escritor lá do Poder do Hábito, ele explica isso muito bem. Então você tem que entender que você tem que substituir. Agora, pelo que, Biciro? Eu não sei, porque eu não estou aí do seu lado para entender o que você faz. Mas se você é uma pessoa que é sedentária, só começa a andar. Tá bom demais, presta atenção. Ó. Eu nunca tinha lido a Bíblia. E eu comecei a estudar. Porque agora, gente, é de verdade. O dia que eu ouvi isso, o cara falou isso pra mim, eu levei um tapa na cara, mas aquele assim, ó. Eu falei pro cara assim, qual que é o melhor livro que você já leu? Aí ele falou, o principal de todo mundo que devia ler. Eu falei, qual? Ele é a Bíblia. Aí eu falei, puta merda, que me ferrei. E aí aconteceram algumas coisas. E no final eu ganhei uma Bíblia de estudo.
Porque a pessoa falou, cara, você está estudando tanto, estuda a Bíblia. Então assim, ó, a Bíblia é gigantesca. Só que se você ler um pouquinho por dia, você vai acabar de ler ela uma hora. Você não tem como pegar uma Bíblia e... Não tem. Por quê? Ela é complexa. É um livro complexo. Então você tem que estar com a sabedoria no lugar. Porque senão você fica doido. Tem muita situação ali que é metáfora, que é analogia, um monte de coisa que você tem que desenhar na realidade. Por isso que não é ler a Bíblia, você tem que estudar a Bíblia. Então isso é muito louco. E aí você faz o quê? De pouquinho. Ah, eu não consigo ler um livro. Pelo amor de Deus. Se você não tivesse... Quanto tempo você leva no banheiro defecando? Vamos falar real. Pega, tem gente que deixa a revista dentro do banheiro. Troca a revista lá de fofoca, põe um livro e começa a ler. Eu tenho certeza que depois de um tempo você vai falar, meu, eu preciso ler alguma coisa. Porque a mente, ela... Meu, eu sento de manhã aqui, pessoal. Eu acordo 4h30, fico lendo até umas 5:50. Eu tenho que ler, porque eu preciso ler. A minha mente fala assim, meu... E fora as leituras que eu faço. De tudo, o dia inteiro é leitura. Não tem como eu não ler. Então, quando eu não estou no livro, eu estou na tela. Não tem pra gente correr. Vai de audiolivro. Então, escuta, olha que deixa legal. O que eu fazia na academia antes? Ficava ouvindo... Falei, para, olha o tempo, fico 1 hora lá dentro. Audiobook. Eu ponho meu audiobook aqui, 7 horas. Eu fico 1 hora na academia, 7 dias eu termino o audiobook. Então, audiobook eu já ouvi pelo menos uns 4. Tô falando agora, recente. Então, assim, são coisas que a gente tem que inserir. Aí você fica ouvindo musiquinha. Pra que você quer ficar ouvindo musiquinha lá? Pra quê? Eu ponho o audiobook. Tem uns audiobooks da hora, pessoal, no YouTube, muito top. E aí eu fico escutando lá. Se eu quero ir no Spotify, você vai. Eu prefiro do YouTube, lá que tem uns muito bacana. Então, assim, tudo você vai inserir algo no lugar. Porque, senão o que eu vou fazer? Eu preciso mudar o hábito. Então a gente consegue transferir o hábito. Então se você não entendeu essa aqui de hoje, presta atenção, Presta atenção. Se você não entendeu isso aqui, manda direct que eu quero que você entenda isso aqui. Porque tudo parte daqui, Como que você vai fazer algo se você não está entendendo o que está acontecendo aqui? Eu preciso da deixa, eu preciso da ação, tá? Que vai ser o diário e a recompensa que isso vai causar para mim. Como o hábito é consciente, você já decide. Agora você vai decidir, porque o Psyro está te falando como é que é. Então você vai chegar e vai falar assim, Psyro, entendi, mas ainda está confuso. Eu trabalhei por 12 anos numa multinacional. 12 anos, pessoal. Muito louco. E aí, mudou a gerência 3 vezes. 3 vezes. A primeira mudou a minha vida. Sabe aquela pessoa que muda a sua vida? A gerente era uma mulher, por isso que eu amo mulher, bicho. Pensa, minha mãe é mulher, né? Não tem nem o que falar, eu já vi de uma mulher. As melhores pessoas que trombaram no meu caminho, no momento que eu mais precisei, foram mulheres, eu não esqueço nunca. Maria das Dores, que trabalhou na Xerox do Brasil, que era minha chefe, eu cheguei lá um dia nervoso, ela falou bom dia, eu falei não tá bom dia não, ela me chamou na sala de reunião, mas me deu uma mijada, ela falou assim, vem aqui Lucinho, aí ela falou assim, bom dia é uma forma de tratamento, se o seu dia tá bom ou não, o problema é teu. Quando a pessoa te fala bom dia, você só responde bom dia. Ali eu entendi que é a forma de tratamento, bom dia, boa tarde, boa noite. A terceira pessoa foi a Tânia, a Magnete Marelli. Ela me ajudou muito a amadurecer. Eu era muito moleque sem noção. A terceira foi a Paula, que foi dessa última empresa. Ela me chamou um dia na sala dela e falou assim pra mim, você vai ser advogado ou vai ser galã de quermesse a vida inteira? Aí eu, como galã de quermesse? Ela falou, você é muito pavãozão aí no meio dessas mulheradas, não precisa disso. E aí foi próxima época que eu conheci a minha esposa. Então, ela incentivou, ela me fez ver coisas que eu não via. Então, mulheres na minha vida sempre foram importantes. Sempre foram importantes. Então, nessa empresa, essa mulher foi importante. Mas aí depois, a outra pessoa que entrou, eu tinha um problema de estresse que vocês não têm ideia. Não têm ideia. O estresse eu pedi para sair da empresa depois, para vocês terem ideia. Depois de uns 5 anos, não aguentei não. E o que aconteceu? Eu comecei, depois do almoço, eu voltava... Depois eu entendi, pessoal. Presta atenção que eu não sabia, deixa, tá? Eu percebi que eu voltava do almoço, eu almoçava normalmente no mesmo horário, porque tinha a galerinha que a gente vai junto, tinha um Grêmio, ficava jogando ping-pong, pimbolim, era uma indústria, né? E aí o que aconteceu?
Eu comecei 3h30 da tarde, eu comecei pro Grêmio. Eu ia lá, falava, vou lá chupar um sorvete. Olha isso, dessa forma aconteceu. Vou lá chupar um sorvete. Aí eu ia lá chupava um sorvete. E ficava lá conversando com a galera que tava lá. Olha que louco isso aí. Presta atenção. Aí eu fiquei fazendo isso por muito tempo. Só que aquilo, eu já praticava atividade física, mas eu estava engordando. E eu ia prestar a prova nesses períodos, aí eu estava para prestar, eu fiquei entre 2007 e 2010, eu ia prestar para delegado federal. Tinha terminado a faculdade em 2005, peguei o OAB em 2006. O que aconteceu? Eu comecei todo dia à tarde pro Grêmio, chupava sorvete. Que louco. Aí eu ficava lá conversando com as pessoas. Aí um dia eu falei assim, cara, eu tô engordando, sei lá, engordei uns 3 quilos. Aí eu falei assim, eu preciso mudar isso aqui, o que está acontecendo? Eu nem tinha lido o livro, não era expert em comportamento humano, mas eu entendi o que estava acontecendo. Eu voltava do almoço, aí o que acontecia? Tinha a reunião com o novo. E depois da reunião, eu ficava sempre estressado, sempre. E aí vinha mais todo um trabalho que chegava à tarde depois do almoço na minha mesa, aquilo me causava um mal-estar, porque eu sou totalmente proativo. Eu odeio deixar coisa pro dia seguinte. Odeio, eu não gosto. E aí eu busquei a fuga onde? No Grêmio. O sorvete, na verdade, era só o gatilho. A deixa foi o estresse que eu tinha, porque todo dia depois do almoço tinha reunião, porque o magnânimo chegava só às 11 horas da manhã. Então a gente fazia reuniões depois do almoço. Aí que eu fui entender. Aí o que eu fiz? Presta atenção, sem ter estudo, ninguém falando isso pro Biciro. Como era uma indústria muito grande, ao invés de eu ir pro Grêmio, eu ia para um outro lado, que tipo, tinha umas árvores, tinha uns bancos, e ficava olhando a Via Anhanguera. E ficava lá, respirava, nem sabia disso aqui. E eu vou falar disso aqui como é importante. Aí eu respirava, pensava, ou eu ia pro carro, olha isso. Gente, eu passava mal, eu tinha enxaqueca, dor de estômago, eu ia para o médico de dor de enxaqueca. O estresse era muito pesado para mim. E aí eu entendi que não era o sorvete, era a fuga para sair daquele ambiente dentro da sala. Se você tem esse sentimento, você tem que entender o que levou você para o hábito. E aí eu entendi e parei de chupar sorvete. Só que todo dia eu descia às 3h30 e ia lá para esse outro lugar. E lá tinha gente também conversando, então você ficava batendo papo. Eu precisava respirar uns 10, 15 minutos. E aí eu voltava, terminava meu serviço, 18 horas ia para casa. Lá, depois dessa gerência, caía a caneta, eu queria sumir. Porque eu não aguentava o estresse. Olha que louco que é isso. E qual foi a deixa do meu caso? A reunião. Depois da reunião, eu nunca estava bem. E aí eu criei, né, a ação. E fui pro Grêmio chupando sorvete. Aí minha mente pensou, então quando vai ter encrenca eu vou ganhar um sorvete, tal, a recompensa. Mas não era o sorvete, era a fuga. Então às vezes você faz algo pensando que é uma coisa, mas é outra. Então você tem que prestar atenção no seu dia a dia. Então não deixe de prestar atenção no que acontece antes de você cometer o ato que você quer, que seria o hábito que você quer mudar, né, que você quer substituir. Isso vai ser muito importante dentro da sua vida. Outra coisa, qual que é o alarme? A gente fala assim, tem um alarme. O alarme é justamente isso. É aquilo que você praticou antes. Vou dar um exemplo. Às vezes você fala assim, eu brigo muito com meu marido. Tem gente que desconta no outro uma coisa que não é nem culpa do outro. É externo. Só que a pessoa, ela cria o hábito de descarregar naquela pessoa. E depois, é muito louco isso, ela se sente melhor. Mesmo a coisa ficando ruim desse lado, ela sente o alívio do que ela se livrou do lado de lá. Olha que louco isso aí. E a gente depois não percebe. É por isso que a gente fala assim, eu não paro de brigar em casa, meu marido é chato. Ou cara, minha mulher é chata, mas não é. Alguma deixa aconteceu que você não se tocou e você passou a fazer todas as vezes a mesma coisa. Algo externo mexe com você e você vai lá e desconta na pessoa. Então por isso que a gente fala o seguinte, a gente não pode misturar as cartas do baralho ou as peças do xadrez. A gente tem que colocar tudo no seu lugar ali. Então se você tem uma encrenca em outro lugar, resolva lá. Não leve para dentro da sua casa e vice-versa, porque senão você vai causar um mal-estar pior para outra pessoa. Às vezes você tira o alívio. Olha que legal isso aí, né? Você tira o alívio de você, mas você ferra o outro. E aí você não se liga nisso, porque o sorvete me livrou do outro problema. Olha que louco. Isso é muito importante.
Aí eu te pergunto, você já tinha de verdade entendido o hábito na sua vida? De verdade, escreve assim, não, ou sim, eu já sabia que era assim. Eu falo pra vocês, é muito louco isso. Quando você entende, você começa a tomar cuidado com o que você vai fazer. Ontem, conversando com um amigo, eu falei isso pra ele. A sugestão, ela pode partir de uma deixa. Por que a pessoa ciumenta? A pessoa ciumenta porque teve uma deixa. Ela estava com a pessoa, ela nunca teve problema. Aí um dia, do nada, acontece de a menina ou o cara olhar para uma pessoa. E a pessoa tá num dia que ela não tá legal. E aí, olha, deixa. Ela acha que o cara achou a mulher melhor do que ela, ou o cara acha que a menina achou o cara melhor do que ele. E aí, qualquer situação, ele vai remeter àquele momento, que é a deixa. E aí ele passa a fazer aquilo, uma, duas, três, aí virou ciumento. E como que ele faz para melhorar isso? É deixar de ser. Catar a mulher e falar para ela assim, ó, põe um fio dental e vai para a praia, aí vai para a piscina e deixa a coisa acontecer. Sabe por quê? Porque isso é uma coisa que ficou interna. E você precisa mudar isso. E é muito importante que a gente tem que entender isso. Eu era. Por isso que eu falo, gente, você não é, você estava. Presta atenção, eu era um cara reclamão, que vocês não têm ideia, bicho. Vocês não têm ideia. Eu reclamava do governo. Eu me envolvi em política. Eu ficava brigando de um lado com o outro. Eu briguei com a minha irmã por causa de política. Brigando, comecei a falar uns 4 anos. Só voltei a falar com a minha irmã. Gente, é louco isso aí. Meu, eu era muito reclamão. Por quê? Porque algo aconteceu e eu passei a ser reclamão. E o reclamão é vitimista. E você quer ter prêmio. Você, na verdade, é beneficiado, porque as pessoas acabam te vendo com outros olhos, às vezes. Nossa, gente que tem problema de escassez de dinheiro. É aquela pessoa que você fala assim, ó, os meus honorários custam R$ 2.000. Aí o cara fala, nossa, mas é muito caro, doutor, dá pra fazer por 1.800, 1.000. Ah, não, nem pra mim, nem pra você. O que é nem pra mim, nem pra você, bicho? O meu valor são R$ 2.000. Não tem que ser barganhar. Isso é o que eu coloquei, é o meu limite mínimo. Não é o meu limite máximo. O meu máximo eu posso cobrar 1 bilhão. Depende do que eu vou fazer para você. Só que a pessoa que tem escassez de dinheiro, ela quer ver vantagem. Isso está enraizado na gente, tá? É muito louco o brasileiro. E eu sempre que eu falo disso, eu lembro de fora do Brasil. Lá está escrito assim, ó, desconto. Black Friday. Gente, Black Friday lá fora é real. No Brasil não é real. E o povo ainda acredita que é. Eu já fiz o teste, eu bati foto, eu fui na loja semana antes, bati foto lá da TV, era tipo 7.880, aí no Black Friday tava assim, ó, de 18 mil por 9.990. Oh, pelo amor de Deus, a mesma televisão, e tem gente que compra, porque ela não tá o dia a dia vendo aquilo ali. Lá não, você vai lá, se a roupa tá $400, no Black Friday tá 200. Eu já comprei ternos lá que tava pela metade do preço, e eu fui um mês antes do Black Friday, o preço era o outro. Então não tem assim, então nós temos esse costume de ser vítimas, né? Então o brasileiro, ele tem nós, infelizmente, de ficar chorando. A escassez do dinheiro te causa o quê? A falta do dinheiro. Porque se toda hora você fica chorando, tem gente que é mesquinha, na verdade, né? Ela até tem o dinheiro, mas não quer gastar. Eu aprendi que se você tem o dinheiro e a coisa vale, vai lá e paga. Deixa eu ver o que vocês estão perguntando aqui. Pessoal, vocês estão conseguindo baixar os e-books? Ah, é. Depois vocês falam aí. Se vocês estão conseguindo baixar o e-book, vocês estão conseguindo entrar na comunidade do Facebook, vocês têm que falar para se tá tudo certo aí, porque é uma equipe aqui que cada um faz um negócio, a gente precisa ter o feedback, tá, pessoal? Eu, por exemplo, não tenho muito tempo de ficar fazendo algumas coisas, fora os vídeos lá, eu vou lá e posto para vocês. Quero feedback, quero que vocês postem o que vocês estão fazendo para eu repostar no meu Instagram, é muito importante isso daí. Porque a gente, no final de 15 dias, a gente vai ver o quanto, né, a gente conseguiu fazer de coisas no meio do caminho aí, que vai ter gente que vai até o final. Então, assim, a gente tem que entender que tudo na vida parte do quê? De uma decisão. Então, o que acontece? Ó, a Rafa tá 3 dias sem sobremesa. Eu tô no meu café preto com canela sem açúcar. Então, não sei vocês, alguém tá com algum hábito legal que eu podia tipo escrever? Ah, eu parei de fazer tal coisa e tô fazendo isso. É interessante a gente ver alguma coisa. Essa da sobremesa é doce, a gente já sabe que é o difícil, né? Quem tá conseguindo cumprir aí com o que... A gente, desde segunda a gente começou essa brincadeira e vai ter desafio que eu vou desafiar vocês de algumas coisas. Provavelmente acho que é amanhã já. Eu quero que vocês primeiro façam por conta o que vocês têm que fazer, porque isso é o mais importante. Porque se você não criar o hábito de fazer as coisas entendendo o que você está fazendo, a hora que você for colocado dentro de um desafio, você não vai fazer. Você fala, ah não, isso aí é besteira. Não é besteira.
Quando a gente sugestiona algo para a mente ela tende a falar, meu, isso aí é desconforto, eu não vou fazer. E aí você vai lá e faz. Vou falar do respire. Aqui, na verdade, pessoal, aqui está escrito em preto aqui. O próximo eu vou fazer azul e branco aqui. Ou vermelho aqui, branco aqui. Está escrito assim, ó, respire por 90 segundos. O que, que é isso? Por que yoga? Por que meditação? Por que quando a gente está treinando? Por que quando a gente está fazendo alguns tipos de exercícios, a gente tem que respirar? Né? Aí você fala, Lúcio, eu vou na igreja, eu vou em algum lugar que você tem que rezar, eu não fico respirando, eu só fecho os olhos e tal. Mas é legal você respirar. Porque você se conecta mais com você. E quem faz meditação sabe disso. Então é o seguinte, quando a gente respira corretamente, a mente, ela entende que está tudo tranquilo. Por isso que quando você está estressado, você tem que respirar. Mas muito, não é pouco não. Cerra os punhos aí. Respira. Tem uma autora que chama Jill Taylor, que ela na verdade fala sobre isso aqui, né? Respire por 90 segundos que a raiva passa. Ciro, isso não é verdade. Então tenta. Eu vou fazer um teste com você agora. Eu não sei se está perto de alguém ou não. Mas tenta chegar uma pessoa assim rindo e fala para ela assim, ó, te odeio. Mas tenta falar para ela, te odeio, assim, ó, eu te odeio. Fala isso para ela aí. Mas querendo odiar de verdade, eu te odeio. Tenta, você não consegue, você tá rindo. Agora fala para ela assim, ó, eu te amo. Eu te amo. Passa a verdade para ela, falando eu te amo assim. Eu te amo. Não, eu te amo. O que o seu corpo está fazendo, a fisiologia, a sua mente, ela capta da forma que é. Se eu tô rindo, é que a coisa é boa. Se eu tô sério, é que a coisa é tensa. Você não consegue. Tenta fazer isso. Chega uma pessoa e fala assim, tenta fazer o que você tente falar, eu consegui. Você não conseguiu, você está se boicotando. Você não consegue, ó. Se eu começar a rir, eu não consigo falar algo para a pessoa. Eu vou rir. Tem gente que fala assim, gente, isso eu já vi várias vezes. No velório, a gente rindo. Sabe por quê? Porque o gatilho dele, da dor, faz com que venha o sorriso. Tem um filme até, o Coringa. O Coringa, no filme Coringa, o Coringa ele tem um problema de distúrbio. Quando ele tá nervoso, ao invés dele chorar ou ficar com a cara assim, ele começa a rir. Ele começa a rir, mas ele tá nervoso. E é muito louco. Por quê? Ali, o cara quis mostrar, presta atenção como é muito louco, que quem é psicopata, ele consegue fazer isso. Olha que louco. Ele estava tenso, totalmente tenso e rindo. É muito louco. Você quando tá tenso, tenta rir. Chega você tenso às vezes assim, você vai dizer, é difícil. A pessoa tem que ter algo a mais para conseguir fazer isso aí. Se você conseguiu, você se preocupa. Se você conseguiu, você se preocupa. Então assim, a gente sempre fala que tem algumas coisas do corpo que a gente não consegue comandar. Pronto. É que tem gente que fala assim, ó. Estava lendo uma pesquisa, olha que louco que é o hábito, pessoal. Nos Estados Unidos, isso é muito louco. O transtorno do sono, que é o cara sonâmbulo, lá tem gente que mata outra pessoa dormindo. E provado que ele estava no transtorno do sono, ele é absolvido. Tem vários casos assim. O cara que matou o pai estrangulado, outro que arrebentou no chute, dormindo. O cara, dormindo, fez isso. E lá, ele não é preso. E tá certo, porque não foi ele. Algo aconteceu interno, o cara cria é uma coisa louca a mente da gente. E toma atos de um sonho. Já aconteceu, a minha esposa falou, ontem você deu um murro, você pega em mim, eu te dá outro de volta. Eu tava dormindo, o sonho tava brigando. O sonho é tão real que você quer dar o soco. Olha como a gente é muito louco, a nossa mente. O que você está escrevendo aqui? No começo é difícil, mas depois você acostuma muito. Alimento tem o açúcar natural como as frutas. Exatamente, Jéssica. Eu falei isso no primeiro dia. Para quem tem o vício no doce, ao invés de comer o doce industrial, pegue uma fruta e coma. Eu como a fruta de manhã. Então, automaticamente, quando eu tomo o café preto lá com a canelinha, eu estou comendo o pão integral, que tem açúcar, não tem como não ter, e o ovo mexido. Então, não fica tão ruim assim. E tomar puro ele também, depois do almoço também não. Eu tomo café com canela todos os dias sem açúcar. Você também tá igual a minha esposa, né? Vocês estão combinando isso aí. Vocês estão combinando, porque agora vocês me colocaram dentro desse negócio, eu tive que enfrentar isso aí, porque eu não gosto. Mas eu vou provar o meu hábito. Esse aí eu já vou conseguir. A partir de amanhã eu já mudo para o próximo. Vou pedir para escolher 3. Então é muito importante isso. Pessoal, outra coisa, antes que a gente termine a live aí, que eu vou tentar fazer live mais curtas para dar tempo para vocês fazerem as coisas. Aprenda uma coisa.
o estresse que eu tinha, então eu falei do respire por 90 segundos, que a Joe Taylor fala o seguinte, quando você respira por 90 segundos, a raiva passa. Aí você vai falar assim, Lúcio, mas eu tenho raiva lá de 10 anos atrás, é porque você vive a raiva todo dia, você não parou para raciocinar ainda. Então respire e perdoa, larga isso para trás. No momento de uma discussão, por que nasce a discussão? Porque uma das partes não cedeu, não parou para respirar. E aí ela foi de afronta. Aí acaba, não tem pra onde correr. Então respire. Alguém tem que entender que tem que respirar. Respire. Tem gente que fala assim, meu, ó, é muito louco. A pessoa fala isso com você, vem aqui, meu, respira, vai, cara, respira. Mas a pessoa não sabe, ele ouviu isso em algum lugar e ele fala, respira. Mas respirar faz bem mesmo, pessoal. Então respire na hora que você tiver que tomar alguma ação que seria abrupta. No trânsito, de xingar alguém, na sua mulher, ou seu marido, ou seu filho, na hora que você vai agredir de alguma forma ofensiva, não de mão, tá, mas ofensiva. Pensa antes, respira. Já fui criança, já fiz um monte de merda também. Por que eu tô querendo pegar a criança e pegar no pé dela? Eu fazia pior. Eu era terrível, moleque. Então não tem nem muito o que falar pros meus filhos. O que eu corrijo deles são só hábitos de coisas que eu sei que pode prejudicar. Até porque eu sou, né, atuo dentro do comportamento humano. Então algumas coisas eu já dou a deixa. Meu filho de 10 anos tá tomando banho gelado. Eu não mandei ele tomar banho gelado. Só que a mãe dele tá tomando. Eu tô tomando, ele falou, ah, mas a mãe da mãe vou tomar. E tá tomando. Então todo dia que ele toma, ele fala, pai, acabei de tomar um banho gelado. E eu vou ter o desafio, acho que amanhã, as pessoas que estão aí, eu tô dando essa deixa desde segunda, amanhã vai ter desafio. Pessoal, uma coisa muito importante, não viva o tempo do ontem ou do amanhã, viva o tempo do agora. Isso que você tem que entender. E quando você entende que você está no controle, você tirou a mente do automático, e aí Daniel Goleman fala muito bem disso, que é Inteligência Emocional, o livro, para quem não leu, vale a pena. É muito importante ser sempre policial o que está acontecendo. Porque senão você não consegue ir para frente. Não consegue. Então assim, ó, qual que é a tarefa de hoje? Vocês já estão com o hábito que eu não sei qual é. Eu quero que você escreva, de verdade, gente. Se vocês não fizeram isso, pode fazer que vocês vão ver que vocês vão mudar um monte de coisa na vida de vocês. Vocês vão me agradecer muito lá na frente, ó. Escreva exatamente o que você fez desde a hora que você acordou. Mas escreve. Ah, eu tenho memória boa, Psyllo. Não importa, põe no papel. É muito importante. Tem gente que já fez mentoria comigo que sabe o quanto é importante escrever. Porque a nossa mente, o trabalho, quando a gente faz isso aqui, gente, o trabalho é muito melhorado. A mente, ela capta muito melhor. Então, quando você mesmo escreve, parece que você está escrevendo lá dentro. As neurais vai escrevendo letrinha por letrinha, porque você está tendo que pensar para escrever. Por isso que é importante você escrever. Então, olha, desde a hora que você acordou, o que você fez da hora que você acordou? Aí você vai quebra isso em bloco. Acordei, fiz isso, desci da cama, abri a janela, escovei os dentes, fui no banheiro, fiz xixi, sei lá o que você fez. Depois eu fui, tomei um café, depois eu fui, tomei um banho. Vai vendo o que você faz no seu dia a dia. Por quê? Porque você vai entender em que momento que o hábito que você quer mudar está surgindo. E aí você vai estudar o que acontece anteriormente. Porque o hábito ele nasceu de uma situação. Então você precisa entender isso. E o que você pode fazer para colocar no lugar. E aí você vai falar assim, Psyllo, mas isso aí é difícil. Para mim não é difícil. Você está colocando um bloqueio mental aí. Quando a gente fala que as coisas são difíceis, elas são difíceis porque você já fala que é difícil. Eu me propus uma vez fazer algo que eu falo para vocês. Eu fui disruptivo ali. Muito disruptivo. Muito. Só que eu não coloquei o bloqueio. Se eu colocasse, eu não tinha feito. Então assim, para eu entrar no avião, eu evitei a vida inteira. Ah, vocês não têm ideia. Eu dava desculpa. Não. Chegou um dia que a minha chefe falou pra minha cara e falou assim, você vai pra lá. Era a primeira viagem de avião minha a Salvador, a trabalho. Gente, eu passei mal, porque eu tinha um medo, porque o medo era algo que eu não tinha o controle. Então assim, quando eu não entendo o porquê, eu passo a não fazer outra coisa. Então, a hora que eu comecei a viajar, não parei mais. Você consegue entender? E aí, pra mim, era natural estar dentro de um avião. Nem ligava. O pessoal, vai cair. Eu estava nos Estados Unidos lá, teve um problema no avião de Nova York para Miami. O pessoal estava comigo tudo em pânico. Vamos pegar um particular, vamos de carro. Eu falei, não, vai pegar um avião lá. O cara descia de dentro do bagulho apertando os parafusos do avião. O pessoal falou, vai cair essa merda. Eu falei, não cai não, bicho. É mais fácil a gente bater o carro no caminho. Né? Mas só se caiu o aviãozinho pequenininho. E aí a gente foi, o avião chegou em Miami tranquilo. Né? Então assim, são coisas que... Por que eu sou assim? Porque depois que você passa a fazer, você entende um monte de outras coisas. Então, inicia. Então assim, eu quero que você marque as situações que ocorreram anteriormente, anota tudo, marque o que aconteceu anteriormente ao hábito que você está querendo mudar. Né? Vamos falar substituir aí.
E aí o que, que você vai fazer? Você vai falar assim, meu, aqui eu posso inserir isso. Como doce, tal hora. Por que será? Ah, que depois do almoço, ó isso, depois do almoço eu acho gostoso. Mas será que não acontece algo antes do almoço? Ou vai acontecer algo que já aconteceu depois do almoço, que fez você começar a comer o doce? Foi viajando de avião, conheceu o amor da vida. Fui viajando de avião que conheceu o amor da vida, é verdade. Se não fosse o avião, não tinha conhecido. Então assim, marca situações que aconteceram para você entender o hábito ali, beleza? E aí o que você vai fazer? Se você come um chocolate, substitui por uma fruta. Estou dando exemplo, não sei qual que é o seu hábito. Veja algo que você possa colocar no lugar. Se você tem o hábito de ver televisão, desliga essa maldita televisão e cata um livro. E fica assim, olhando pra televisão, que nem eu lá, o leitinho, o leitinho, a suquinha do lado ela colocou para judiar de mim. E aí eu peguei o café. Porque você precisa mostrar que quem está no controle é você. Que se você não tiver se você não tiver o controle de você, meu, você está perdido nessa vida. A gente tem que ter o controle sobre a gente. Então assim, ó, acha, deixa, substitua e você faz isso de forma consciente, sem problema nenhum. Perceba que depois que você mudou, né, esse estado interno, que você vai mudar o estado interno aí, você vai falar, cara, isso aqui é interessante. Aí você vai começar a fazer. Não tem como fugir. Eu acordar cedo, gente, presta atenção, eu acordo 4h30. Fui dormir às 10h30 ontem. Acordei sozinho, não tenho despertador. Eu punho por cautela, mas eu acordo antes. Na verdade, eu acordei era 4h05. Aí eu falei, não, tá muito cedo. Aí eu levantei umas 4h30. Mas é hábito eu já criei o hábito. Eu tenho um compromisso pela manhã, são 15 dias. Eu já venho acordando desde o ano passado inteiro, às quase 4h pouco da manhã. Então, assim, ó, o material da aula de hoje, que é o e-book, depois vocês vão juntar todos, se vocês quiserem, vai estar tudo lá no Telegram. Todo o material, pessoal, é muito mais rico de informação, porque uma live é muito pequena, então eu não consigo destrinchar tudo aqui. Aqui eu venho só para direcionar vocês dentro do que vocês têm que fazer. Mas eu quero que vocês façam. Ache o hábito dos 3. Se você não fez ainda, pelo amor de Deus, faça isso. Ó. Pegue 3, comece a praticar 1. Amanhã vai ter já algo virando isso daí. Então, se você não conseguiu, eu já comecei meu café na segunda, hoje já é quarta, vou de novo pro 3º dia e eu vou até o final disso. Então, assim, ó, quem que escreveu, Jéssica, eu vou trocar a TV pelo livro. Jéssica, você sabe que você também gosta de um seriadinho, né? Então, vamos substituir pelo livro. Gente, é muito bom ler, é muito bom ler. E assim, ó, presta atenção, o Biciro. Eu adoro fazer leitura hoje em dia. Só que eu fui no oftalmo esses dias, e vocês sabem que só tem uma visão. E o oftalmo falou, ó, a sua visão, ela sobrecarrega porque você só tem uma. Então você tem que tomar muito cuidado, porque eu tenho um problema no nervo óptico, desse olho que é o olho bom. E é tipo ele pode causar um glaucoma. E aí o médico fala, ó, você tem que ler menos. Então assim, gente, eu tenho que ler menos. Olha que louco isso aí. Eu tenho que evitar usar muito a minha visão. Agora você tem os 2 zoinhos, aproveita, bicho. Porque imagina, para a pessoa que tem dificuldade de leitura, que não sabe ler, que queria tanto ler. Então você vê, ó, eu tenho algo que já está me impedindo de fazer o que eu gosto. E realmente o meu grau para longe aumentou muito. Porque eu tenho um esforço diário muito grande. Eu leio uma média de 2 horas por dia, mais tudo que eu faço dentro do computador. Então é complicado, por isso que eu comecei a ouvir o audiobook, porque vai que lá na frente eu preciso, eu já habituei, entendeu? Não, olha, deixa. Por que eu comecei a ouvir o audiobook? Não só porque eu tinha que parar a música, não só porque eu estava na academia, porque eu já estou preparando que se eu precisar no futuro, vai saber, né? Se eu vou estar aqui de bengalinha falando com vocês. Então assim, coloque em prática. Agora eu quero que vocês vão até o Telegram, peguem esse e-book, vou postar uma foto agora lá no meu feed. Gente, impulsiona na rede, porque a rede ela é assim, se ninguém comenta, se ninguém vai lá e curte, o post fica perdido. Então assim, ó, vou postar algo lá, fala qual foi a deixa que você pegou dessa live. Fala assim, Ciro, hoje eu entendi o que é essa deixa. Eu sei que é o motivo que causa a situação. Eu sei que você falou sobre a questão de eu ter que escolher o hábito. O meu hábito é esse, eu quero passar para esse. Escreva alguma coisa, fala, eu estou fazendo, eu estou dentro dos acordados. Marque 2, 3 amigos. Gente, é muito importante isso aí. E amanhã a gente se vê aqui de novo às 5h60. E eu espero vocês, porque vocês são disruptivos. E o print de hoje? Aí, dá o print.
Quiser postar o print, fala, não estou participando do desafio Os Acordados, do Lúcio Subciro, marca no histórico, eu também republico no meu. Gente, a gente precisa movimentar isso aqui, é muito importante, porque quanto mais pessoas a gente atingir, mais pessoas vão ser pessoas melhores, e você às vezes está lá, né, tem um filme que mostra isso, né, o cara podia ter ajudado uma pessoa, ele não ajuda por raiva, acho que é o Homem-Aranha. Quando o pai dele, que era o vô, sai da situação, o cara dá um tiro nele lá. Se ele tivesse interrompido o cara antes, o vô dele não tinha morrido. Então quando você antecipa algo, você ajuda alguém. Então antecipe, mande para pessoas e faça essas pessoas participarem do desafio, porque ainda tem tempo, até porque o material está disponível lá. Gratidão, até amanhã às 5h60, tenham uma excelente terça-feira, ou quarta-feira hoje, ó, eu vivo em tempo de Kairos, né? Tenham uma excelente quarta-feira e até amanhã. Tudo de bom pra vocês.